nós vamos agora para a terceira parte da aula, em que a gente vai falar dos comportamentos repetitivos e estereotipados. Então vamos lá. Eu vou falar com vocês então desse padrão estereotipado, restrito e repetitivo de comportamentos, interesses e ou atividades, começando aí pelo primeiro critério, que é esse critério de uso estereotipado do corpo, de objeto ou do discurso. Então, um dos primeiros que a gente nota nesse padrão estereotipado é o que nós chamamos das estereotipias motoras. Então, são as estereotipias clássicas que muitas pessoas conhecem e já relacionam ao transtorno do espectro autista. Só lembrando que eles precisam ter no mínimo 2 de 4 critérios. Então, não precisa necessariamente ter esse grupo aí de componente que é estereotipias, tá? Mas muitas pessoas acham que se a pessoa não tem estereotipia, ela não tem TEA. Então, isso não é verdade, né? Mas o primeiro exemplo, então, as estereotipias motoras, são essas estereotipias como, por exemplo, andar na ponta dos pés, girar em torno de si mesmo, balançar as mãos, balançar os braços, se balançar para frente e para trás, corridas estereotipadas, por exemplo, né? Então, aqui está o exemplo de uma criança fazendo um flapping, que ela vai balançar a mão na frente do rosto. Aqui vai estar uma criança que está girando em torno dela mesma, então ela fica girando em torno de si mesma. Então, observem que, assim, tem fases do desenvolvimento da criança em que ela gosta de girar, né? Que ela descobre que girar deixa tonta, e que é legal, e que ela faz isso, olha para você e fala, olha que divertido isso aqui que está acontecendo. Mas aí tá uma criança que fica girando de forma repetitiva, incansável até, e parece nem ficar tonta, né? Então, fica girando, 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 e não interage, né? E não busca nenhuma interação aí nesse sentido. Aqui, então, estão exemplos de diversos tipos de estereotipias, são grupos diferentes. Então, eu posso ter as estereotipias vocais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu posso ficar repetindo ali grunhidos como e fazer alguns gritos, né? Eu posso ter estereotipias auditivas, como ficar colocando coisas perto do ouvido, tampando o ouvido, né? E aí, tampar o ouvido pode ser tanto sensorial quanto estereotipia, então tem que ficar de olho. Posso ter as vestibulares, que é como ficar girando, ficar se balançando. Posso ter as táteis, que é ficar encostando, passando a mão em determinadas coisas, está constantemente tocando ali as coisas. Posso ter a proprioceptiva, que é ficar encostando nas coisas, então eu gosto de chegar e encostar meu corpo em algum local. Posso ter as visuais, então muitas vezes ou ficar olhando muito fascínio com coisas visuais, que também pode ser uma alteração sensorial, ou eu posso ficar com o olhar lateralizado, então tem muita criança que sempre olha de lado, então coloca as coisas e fica olhando o carrinho de lado, por exemplo, ali na mesa, tá? Aqui estão alguns exemplos de uso estereotipado de objeto, tá? Que também pertence a esse primeiro critério aí do grupo B. Então, por exemplo, empilhar ou ficar enfileirando os objetos, tá? Também é uma estereotipia. Outro exemplo é ficar jogando, arremessando objetos. Então, pega e jogo, pega e jogo. Isso está querendo dizer que a criança não está usando do jeito funcional que a gente falou. Então, ela vai usar de um jeito diferente, tá? Separa por cor, por exemplo, ou ficar alinhando, né? São alguns exemplos. Aqui vocês vão ver um tipo de estereotipia vocal que a gente chama de ecolalia. Então, a ecolalia é essa repetição do que o outro fala. Pode ser imediata, que é o caso desse vídeo, tá em inglês, mas dá para ver claramente que a mãe faz uma pergunta, a criança repete. Então, assim, qual é o seu nome? Nome. Como você chama? Como você chama? Né? A criança repete, ou ela pode ser tardia, ela ficar repetindo uma frase que ela ouviu algum outro dia. Look at me, please. Can you come here? Please? Então, a gente vê claramente ali essa ecolalia, essa repetição do que o outro está falando. Tá? Passando para a segunda parte, que é a inflexibilidade, o segundo critério, né? Uma dificuldade com mudanças, padrões ritualizados de comportamento. Então, um deles é essa angústia extrema com pequenas mudanças. Então, a criança vai ter dificuldade em momentos de transição, por exemplo, parar uma atividade e fazer outra atividade, ou uma reação muito exagerada a mudanças muito pequenas. Então, mudar um móvel de lugar, mudar um item de lugar, come sempre no mesmo prato, eu vou mudar o prato, ou faz sempre o mesmo caminho para a escola, eu vou mudar o caminho da escola, a criança reconhece e fica irritada com isso, né?
Um outro aspecto é querer seguir rotinas muito específicas. Então, ter padrões assim, olha, primeiro eu sento na mesa, depois eu pego o prato, depois eu sirvo isso. Então, isso é uma adesão muito estereotipada, muito exagerada ali a uma rotina. A gente normalmente exclui as rotinas de hora de dormir, porque a gente já cria para a criança uma rotina de hora de dormir. Ai, vamos tomar banho, vamos contar uma historinha, vamos cantar uma musiquinha, aí é a hora de dormir. Então, se for uma rotina que é compartilhada, ali a gente exclui, a não ser que seja muito atípico mesmo. Tipo, não, eu tenho que arrumar o lençol de determinado jeito, meu travesseiro desse jeito, minha coberta desse jeito para poder dormir. Se for muito atípico, a gente considera também. Tá? Para quem assiste o Big Bang Theory, o Sheldon tem vários desses comportamentos de rotina. Então, tal dia é o dia de comer essa comida. Essa comida a gente come não pode comer com talher, tem que comer com pauzinhos, não pode a gente usar porque eles não usam talher nessa região. Então ele é cheio dessas rotinas aí que ele cria, né, no dia a dia dele. Outros são padrões ritualizados do comportamento verbal e não verbal. Então, fazer perguntas repetitivas. Então, quer fazer sempre a mesma pergunta e exige que a pessoa responda sempre do mesmo jeito. Ou ter algum ritual verbal, ficar dizendo uma coisa da mesma maneira, várias vezes repetitivas. Ou compulsões, por exemplo, girar uma coisa 3 vezes, tocar 3 vezes em alguma coisa, né? E aí é interessante que esses critérios, eles podem até lembrar um pouco o transtorno obsessivo compulsivo. E a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial para ver se a criança que tem TEA, por exemplo, tem o toque junto, tá? Mas eles podem ser só critério também do transtorno do espectro autista. Passando para o terceiro aí, é o interesse fixo e restrito, que pode ser anormal ou no foco ou na intensidade, tá? Que nós vamos discutir um pouquinho. Então, quais que são exemplos disso? São interesses que são muito limitados. A criança tem uma gama muito limitada de interesse, que está sempre focada, seja no mesmo objeto, ou no mesmo tópico, ou na mesma atividade. Por exemplo, preocupação com letras, números e símbolos. Isso é muito frequente em crianças pequenas, gostam muito de letra. Os pais até identificam isso, falam, nossa, ele é muito esperto, ele já sabe todas as letras, ele fala em português, ele fala em inglês. Mas isso não se traduz muitas vezes em aprender a escrever, por exemplo, tá? Porque o interesse ali é pelas partes, né? Não é integrar ali o tudo. Né? Então, outro aspecto é esse, focar em partes que não são relevantes. Né? Então, tá com um carrinho e gosta de ficar só olhando a roda, fixado na roda do carrinho. Né? Apego a objetos que são muito incomuns, que a gente vai mostrar um pouco. Então, muito diferente, por exemplo, um cadarço, barbante, graveto, né? A criança gosta de pegar, de guardar embalagens, né? Embalagem de produto de limpeza, né? Esses são alguns exemplos. Então, aí tá isso, ó, interesse em comum, é um apego a objetos que são muito diferentes, né? Como eu falei, um barbante, pedaços de coisa, um parafuso, né? E a criança gosta desses objetos. O quarto, que é o último que a gente tem aí dentro dos interesses, dos padrões repetitivos ali de comportamentos, né? O título é bem longo, tá? É padrão restrito, repetitivo, estereotipado de comportamentos, interesses e ou atividades. A gente que dá uma resumida ali. Mas o quarto são os aspectos do processamento sensorial. Então, essa criança pode ser hiper ou hiporreativa a estímulos sensoriais. Qual estímulo sensorial? Todos eles. Pode ser visual, pode ser tátil, pode ser auditivo, pode ser gustativo, pode ser olfativo, tá? Pode ser vestibular, pode ser proprioceptivo. Então, a criança pode ser muito responsiva, ela é hiperreativa, ou seja, o limiar é muito baixo, pouco estímulo, ela já está reagindo, ou ela pode ser hiporresponsiva. Então, o limiar é muito alto, ela precisa de mais estímulos, ela vai buscar mais estímulos e ela precisa de um estímulo mais intenso para ela reagir, tá? Ops, ficou aí do anterior ali, que ali esse interesse circunscrito aí em alguns temas, tá? Mas então na parte de comportamentos repetitivos estereotipados, especialmente as reatividades sensoriais, né? Um deles, que é frequente os pais descreverem, está na seletividade alimentar, por exemplo. A criança tem uma resposta diversa, ou a textura dos alimentos, então ela não come alimentos pastosos, né? Ou a cor dos alimentos, então ela não aceita alimento verde no prato, ou um grupo alimentar inteiro, então ele não come nenhuma fruta, ele não come nenhuma verdura, né? E pode ser pelo gosto, às vezes determinado gosto. Tem criança que fala assim, os pais, ela só aceita o suco de tal marca. Se eu mudar, ela percebe, né? Então você pode colocar um suco ali dentro da caixinha daquela marca que a criança vai tomar e não vai aceitar. Então ela pode ser muito restrita ali na gama de coisas que ela aceita provar. A gente às vezes vê isso, é uma criança que não aceita provar muitas coisas novas, tá? Um outro é a resposta adversa ao som. Então, a gente vai ver aí uma criança que é hiperreativa, tá? A um estímulo aí sensorial auditivo, né? E elas normalmente ficam tampando o ouvido, tá?
Então, aí a gente viu um exemplo de uma criança que é hiperreativa. É muito mais fácil, às vezes, a gente notar no dia a dia a criança que é hiperreativa aos estímulos do que a criança que é hipo, tá? A criança que é hiperreativa, por exemplo, você não pode encostar, que ela não gosta. Ela não gosta de etiquetas, né? Ela não gosta de determinada roupa que é mais justa, por exemplo, a calça jeans, ela não usa calça jeans, só aceita usar moletom, ou não usa sapato, ou não vai aceitar usar meia, por exemplo, né? Então, é mais fácil, às vezes, a gente notar isso. Aqui está uma criança que tem uma alteração que possivelmente ela é um pouco mais hiporreativa, então ela gosta muito de luzes e movimentos e ela vai chegar ali muito perto para observar. Então vocês estão vendo aí, ela chega muito perto, ela fica muito fascinada com esses estímulos aí. Possivelmente é uma criança que é um pouco mais hiporreativa a esses estímulos, tá? E eu também posso observar esse critério quando a pessoa tem uma reatividade ali diferente e ela explora de jeito inadequado. Então gosta de cheirar, gosta de ficar levando na boca, gosta de ficar passando no rosto, ou chega na sala e quer passar a mão nas paredes, tá, o tempo inteiro. Então são vários exemplos desse componente aí de alterações do processamento sensorial, né? Em que a pessoa, como eu falei, pode ser mais ou menos reativa. Um outro exemplo de menos reatividade, menor reatividade é, por exemplo, baixa sensibilidade à dor. Então você pergunta para a família e fala, realmente, ele se machuca, ele cai, bateu a cabeça, a gente leva um susto, achou que está machucado, levanta e é como se não tivesse notado isso. Tá? E vai ter aspectos diferentes, não gostar de pisar em determinadas texturas, né? Não aceitar pegar na mão, não pegar determinados alimentos com a mão. Então pode ter uma gama muito diferente aí de exemplo desses aspectos sensoriais. Tá? Com isso, a gente encerra, então, o quadro clínico, né? Essa segunda parte, ela é mais rapidinha que a primeira, porque na primeira parte de comunicação social, vocês têm que entender também como é que é o típico, para eu entender como é que é o atípico, tá? E nessa segunda parte, são mais comportamentos que são mais atípicos mesmo. Então, a gente está encerrando a terceira parte agora, depois a gente passa para a quarta parte, que vão ser os aspectos relacionados ao tratamento.